Opa, estamos iniciando agora mais uma edição do Resumo do Dia, o podcast do Conexão Política para manter nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do dia. Sejam bem-vindos ouvintes do Conexão Política no Spotify, Deezer, Castbox, SoundCloud, no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Eu sou Davi Albuquerque e hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Após 2 anos comandando a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge deixou o cargo nesta terça-feira. Em seu lugar, assume interinamente o subprocurador Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. O subprocurador Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo PGR, será sabatinado pelo Senado Federal somente na semana que vem, quando também deverá ocorrer a votação. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu na tarde desta terça-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flor de Lis. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, responsável pelas investigações, informou que os policiais buscam apreender celulares, computadores e documentos relevantes que possam auxiliar nas investigações. A ação é feita no âmbito das investigações sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado há 3 meses. Até o momento, 2 filhos do casal já estão presos, suspeitos de terem participação no homicídio. A polícia apura se a deputada Flor de Lis também está envolvida na morte. O processo de eleição interna do PT, realizado no último dia 8, foi marcado por diversas denúncias de fraude. As acusações vão de presença de pessoas mortas nas listas de filiados que votaram ao transporte de eleitores em carro oficial, além da intimidação do trabalho de fiscais. Os petistas foram às urnas para escolher os presidentes dos diretórios municipais e também os delegados que vão eleger os presidentes estaduais e o presidente nacional. As supostas irregularidades aparecem em recursos apresentados por chapas que saíram perdedoras. Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, as fraudes teriam favorecido a CNB, a corrente majoritária do partido. Os diretores estaduais agora vão analisar as alegações apresentadas e decidir se serão realizadas novas eleições nas cidades que tiveram problemas. Em novembro, o PT vai reunir os 800 delegados escolhidos na votação deste domingo para eleger o presidente do Diretório Nacional. A deputada federal Gleice Hoffmann é candidata à reeleição para permanecer no comando da sigla e conta com o apoio do ex-presidente presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desistiu de submeter à análise do plenário do Senado o projeto de lei 5.029 de 2019, que afrouxa a legislação eleitoral. Pelo menos por enquanto, a ideia de Alcolumbre é enviar o texto à Comissão de Constituição e Justiça para que lá alguns pontos sejam corrigidos. A proposta original aumenta o valor a ser repassado para os partidos políticos, autoriza a contratação de advogados e contadores, reduz o valor a ser bloqueado pela Justiça Eleitoral para acerto de multas e libera o uso desse dinheiro para o pagamento de sanções, juros, compra ou aluguel de imóveis e de impulsionamento de conteúdo na internet. O ministro do STF e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, disse nesta segunda-feira que o projeto que muda as regras do fundo eleitoral não pode ir contra o posicionamento da sociedade brasileira, que exige a transparência nesses processos. Abre aspas. A era hoje é a era da transparência. Com dinheiro público, o segredo não pode ser a alma do negócio. A transparência é uma exigência da sociedade em relação a todos aqueles que lidam com dinheiro público. Entendo que esse projeto de lei representa um grave retrocesso, disse Fux, após participar do primeiro Congresso Internacional de Direito Processual Civil da Escola Superior de Advocacia Pública do Rio de Janeiro. O ministro disse não ter a menor dúvida que a lei vai ser questionada no Supremo Tribunal Federal se for sancionada. Abre aspas. Será judicializada, inclusive pelas críticas que já vem surgindo em relação a ela, no sentido de que é um grande retrocesso em relação a tudo que já se conquistou em termos de moralidade nas eleições. Fecha aspas. Indagado se via retrocesso na questão da lei eleitoral, Luiz Fux explicou que a lei ainda não chegou ao mundo jurídico. Abre aspas. Ela está sendo votada, mas entendo que eles, os parlamentares, devem ter uma preocupação com esse princípio constitucional maior, que é o princípio da moralidade do pleito eleitoral. Fecha aspas.
Nesta segunda-feira, o Ministério da Economia publicou a portaria número 2024 de 12 de setembro de 2019, que zera o imposto de importação para centenas de produtos, entre eles equipamentos médicos, de informática e para a indústria. A informação foi destacada pelo presidente Jair Bolsonaro em publicação na sua conta pessoal no Twitter. Abre aspas. Após zerar os impostos de medicamentos que combatem a AIDS e o câncer, o governo Bolsonaro, via Ministério da Economia, faz o mesmo com centenas de produtos, entre eles com equipamentos médicos, informática e outros. Também pelo Twitter, o Ministério da Economia informou que já foram zerados impostos de importação de 1.189 produtos. Abre aspas. Estamos trabalhando para baratear o custo de investimento e facilitar o acesso dos brasileiros a bens que não são produzidos aqui. Já zeramos os impostos de importação de 1.189 produtos. Agora damos mais um passo para incentivar o investimento e a modernização das nossas fábricas. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira o projeto de lei 3.715 de 2019, que autoriza a posse de arma em toda a extensão de uma propriedade rural. A medida garante ao dono de uma fazenda, por exemplo, o direito de andar com uma arma de fogo em qualquer parte de sua propriedade. Até então, a posse só era permitida dentro da residência. O ditador venezuelano Nicolás Maduro concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo. Em sua fala, o ditador criticou o presidente eleito democraticamente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Você sabe que Bolsonaro é um extremista ideológico. Recentemente, ele declarou sua admiração pelo ditador Augusto Pinochet, que é uma espécie de Hitler sul-americano, e em sua mente está apenas a agressão contra a Venezuela. Ele não é um político. Lamentavelmente, à frente de muitos governos da América do Sul, não há políticos com P maiúsculo, com doutrina, que saibam respeitar a diversidade. Estou convencido de que aqui na Venezuela vai triunfar a paz frente às ameaças e às loucuras da ultradireita de Bolsonaro, de Trump e de toda essa gente. Fecha aspas. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que obriga agressores domésticos ou familiares a ressarcirem o Estado pelas despesas com o atendimento das vítimas. O texto altera a Lei Maria da Penha e faz referência aos gastos do SUS e à oferta de dispositivos de segurança às vítimas de violência. A medida deve ser publicada no Diário Oficial amanhã e entrará em vigor daqui a 45 dias. Os gastos do atendimento prestado pelo SUS pagos com recursos públicos também precisam ser objetos de reparação. Do contrário, quem estará assumindo tal responsabilidade por um ato ilícito será a sociedade de uma forma geral. As exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram 9,5% em agosto desse ano, na comparação com o mesmo período de 2018. Os dados foram divulgados ontem pela Fundação Getúlio Vargas e mostram que as importações de produtos dos Estados Unidos aumentaram 27,9%. Ao mesmo tempo, houve uma diminuição do comércio com outros parceiros importantes, como a China, a Argentina e a União Europeia. Segundo a nota divulgada pela FGV, isso pode ser explicado pela desaceleração no comércio mundial e o baixo nível da atividade econômica brasileira. Nesta terça-feira, os israelenses estão indo às urnas para decidir o destino de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel. O primeiro-ministro pediu aos partidários que comparecessem nas urnas e aos eleitores da direita que apoiassem o seu partido Likud, em vez de partidos menores que não têm chance de ganhar. Antes das eleições, o primeiro-ministro Netanyahu prometeu anexar partes estratégicas da Judéia e da Samaria a Israel. Ontem ele disse que também anexaria Hebron e Kiryat, casa dos patriarcas bíblicos. No sábado, o presidente americano Donald Trump expressou publicamente seu apoio para avançar nas discussões sobre um tratado de defesa mútua entre os Estados Unidos e Israel. Trump disse que um pacto formal de defesa ancoraria ainda mais a aliança entre os dois países. Em um post no Twitter, Netanyahu agradeceu Trump. Abre aspas. O Estado judeu nunca teve um amigo maior na Casa Branca. Aguardo com expectativa nossa reunião na ONU para avançar um histórico tratado de defesa entre os Estados Unidos e Israel. Fecha aspas. O
cardeal australiano George Pell recorreu à Suprema Corte da Austrália contra a condenação por abuso sexual de 2 meninos de 13 anos do coral. O clérigo foi considerado culpado e condenado a 6 anos de prisão. Vários recursos em sua defesa foram julgados improcedentes. O pedido de cassação é sua última chance de escapar da prisão. George Pell foi um dos homens mais poderosos do Vaticano. Em 2014, Pell foi nomeado tesoureiro do Vaticano, tornando-se um dos mais altos funcionários da Igreja Católica Romana e um dos consultores pessoais do Papa Francisco. E esses foram os principais acontecimentos do dia. Para mais detalhes e informações, acesse o site do Conexão Política, www.conexãopolitica.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã na próxima edição do Resumo do Dia.